as 3 abordagens. Porque, observe, o tradicional ele aparece nas 3. Nela por si própria, na crítica e na cultural. O conceito tem que ser aprendido. Senão não é geografia, senão não é um ensino formal. Aí eu deixo para bate-papo. Não é esse o objetivo. Eu vou lecionar, eu vou ensinar o conceito. Mas eu preciso dar além do conceito. Eu preciso dar elementos para tornar o meu cidadão crítico, para pensar quais são as coisas, os fatores que poluem o meio ambiente. Como que eu, quanto cidadão, posso fazer a minha parte? Como que eu vou cobrar das autoridades? O que cabe a mim, o que cabe às autoridades? Isso é sair do tradicional. E quando eu foco numa forma mais socioambiental, mais política, mais econômica, eu estou fazendo mais crítica. Quando eu jogo para o saudosismo, para a cultura, para o passado e o presente, a comparação do antes e o depois, eu estou fazendo uma mais cultural. A distância entre a cultural e a crítica é pequena. Eu percebo isso. E vocês também. Muitos alunos ficam com dificuldade de perceber isso na prática. Mas com o tempo vocês se aperfeiçoam. O que é preciso distinguir bem é a tradicional das que vão fazer o aluno pensar. Os mitos e verdades de geografia, é mito, né, que a geografia está só no livro didático? Não, ela não está só no livro didático. Eu tenho geografia quando eu estou saindo de casa, quando eu vou chamar um Uber, que eu vou colocar o local, a localização, quando eu ligo o noticiário, quando eu ouço falar sobre política, quando eu ouço falar do coronavírus em vários lugares do mundo. Isso é também. Evitar mapas de contorno. Não é isso. Eu não posso deixar de trabalhar mapas de contorno. Trabalhar um mapa de contorno tem o seu lado bom. Dá a mobilidade ao aluno, a capacidade de fazer detalhes, né? A motricidade, a ação psicomotora fina, que a gente chama, né? Habilidade aí motora, tem sim, mas eu não preciso trabalhar apenas o contorno. Eu vou dar o mapa, vou pedir para fazer o mapa, vou pedir para pintar, identificar os locais, mas eu vou dar um sentido maior. Eu vou fazer ele entender a cartografia, os elementos de um mapa, a legenda, a escala. E também eu vou contribuir para que ele perceba dentro deste mapa ou dessa carta, né, que depois vocês vão ver a diferença, alguns outros elementos envolvendo a economia, envolvendo a comunicação ou envolvendo a distribuição das pessoas. Por que aqui tem mais pessoas? Por que a densidade demográfica aqui é maior e ali é menor? Coisas que levam o aluno a pensar e não só trabalhar o mapa pelo mapa. Eu, como professora de ciências na rede regular, me associei à professora de geografia para trabalhar o mapa de Linhares, né, a carta de Linhares. Eles fizeram um contorno na aula de geografia, perceberam a dimensão, distribuíram no mapa os bairros, fizeram tudo certinho. Essa parte geográfica do mapa, aí da carta. E depois, nas aulas de ciências, eles, perdão, que eu estava trabalhando o assunto água, eles localizaram no mapa as principais lagoas de Linhares, aonde nascem, aonde desaguam, por onde passam. Eles descobriram, desenharam no mapa a hidrografia de Linhares, embora eu seja professora de ciências lá. E eu fui além. Agora nós vamos trabalhar o conceito de balneabilidade, ou seja, quais dessas lagoas estão aptas para o banho e quais não estão. Dessas que não estão aptas, por quê? É um fenômeno que está acontecendo ali. Expliquei o que era. E agora isso foi para a geografia, tá? Saiu de ciência e foi para a geografia.
Depois eles entenderam o que era a eutrofização, levei eles até a lagoa eutrofizada, eles analisaram, eles fizeram um desenho, eles explicaram o que era. Então, eles foram no mapa, fizeram uma legenda para mostrar as lagoas que tinham eutrofização. Eles estudaram quais as causas da eutrofização. Então, eu fui além do mapa. A professora de geografia foi além da cartografia. Ela envolveu outros elementos. E trabalhar de forma interdisciplinar é muito bom para o aluno e, principalmente, para o cérebro colocar mais emoção naquela informação. E, segundo os neurocientistas, isso vai despertar sinapses, fazer com que esse conhecimento seja gravado com mais emoção e ser efetivo. Vai fazer uma síntese proteica dentro desse córtex aí, dessa região cerebral chamada córtex cerebral, e esse conhecimento ele fica. Ele vai lembrar da aula de campo que ele teve, dos desenhos que ele fez, da explicação que ele deu, da pesquisa que ele fez das lagoas. É uma sequência didática. São etapas até formar o todo, que isso vai dando para o aluno associações e ele vai acrescentando ao conceito crítica, pensamentos, reflexões, discussões, e isso faz ele crescer quanto pessoa. Não é preciso memorizar, isso é mentira. Se você sabe ler, você memorizou as letras. Se você sabe reconhecer os números, é porque você memorizou, você teve que passar por uma fase de memorização. Para acontecer a aprendizagem, primeiro eu tenho a fase da memorização, e essa memória ela precisa se tornar permanente para que a aprendizagem se efetue. Mas o modo como eu vou fazer o meu aluno memorizar é o X da questão. Se eu cobro decoreba, eu vou fazer o meu aluno ficar traumatizado, ele pode não conseguir, ele pode se esquecer, ele pode não aprender e detestar a geografia. Mas eu posso pedir uma música, uma paródia, e essa música vai facilitar para que ele aprenda aquele conceito que eu quero trabalhar, porque o conceito ele precisa ser apreendido pelo aluno para que eu possa ancorar mais conhecimentos. Não foi isso que a Sobel disse? E é isso que nós precisamos fazer. Despertar o lúdico, o prazer em estudar. E é aí que entra a memorização, de um jeito pedagógico e correto de ser feito. Prazeroso. Quem nunca decorou uma musiquinha para aprender certo conceito? Eu me lembro, comentei com vocês na aula, que quando eu estudava, a professora pediu para a gente memorizar os países da América, do Norte, Central e do Sul. E uma colega me deu uma música que ela aprendeu e eu aprendi com ela, não me remete a uma das músicas de Daniela Mercury, que vai falar, começa assim: Canadá, Estados Unidos, México e Groenlândia, estes vão formar a América do Norte, Belize e Guatemala, Honduras, El Salvador. Pois é, essa música, para mim, na época, me ajudou a lembrar de todos os países e eu cantava baixinho para eu completar o mapa. Então, para mim, na época, fez sentido. Eu lembrei dela por muito tempo. Mas, pessoal, isso tem quase 20 anos. Né? Eu não me lembro de tudo, eu me lembro de um pedaço. Não vou cantar tudo para não cair em erro, né? Mas que tal eu propor a vocês para fazer uma outra música, a versão de vocês? Gostei dessa atividade. Vamos seguir, então. Então, diante dessas três perspectivas, nós falamos da visão da Heloísa Penteado, embora seja uma autora que trabalhou isso em 94, as ideias dela bem contemporâneas. E não é porque a BNCC chegou que nós vamos rasgar tudo que foi livro importante e jogar fora. Não é isso. A gente precisa dar valor ao material que temos, que ainda está contemporâneo, que ainda está bom, que serve para a nossa prática. E a Heloísa Penteado é uma delas, tá? Ela fala que para ensinar geografia para criança é preciso partir do concreto. E está muito de acordo com uma fala de Jean Piaget.
Piaget fala que a criança ela só vai conseguir criar memória, memorização, pensamento espacial, que é uma das coisas que a BNCC pede para ser feito, a partir de 10 anos, que o cérebro consegue fechar os olhos ou com os olhos abertos, a criança consegue criar como se fosse um 3D, né, um holograma, na mente dela o que o professor está dizendo. Antes disso, ele tem que ver, ele tem que tocar, ele precisa de elementos para ele aprender. Então, daí que vem a importância da maquete, muito embora eu, Joana, não gosto muito, porque produz lixo. Mas uma maquete feita com material reciclável, ela tem o seu valor, a sua importância. Eu, para falar a verdade, gosto muito de pedir maquete, hoje em dia, com massa de biscuit, com massa de PVA, com massa, uma massa de PVA, que ela tem uma outra massinha, que eu não lembro se é esse o nome, que você compra na papelaria, que você amassa, faz um moldezinho, depois ela seca, ela vira um EVA, como se fosse um... E ela quica ainda, né? E é um material permanente, que não vai necessariamente ir para o lixo, né? Então, a criança, ela precisa tocar, ela precisa desse material didático. Para ensinar geografia, eu preciso levar imagem. Ah, eu não tenho retroprojetor na minha escola. E agora? Eu vou recortar jornal, revista velha, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou levar o menino para o pátio, para a rua, para a lagoa do bairro. É a geografia para além dos muros da escola, tá? Eu vou pegar uma reportagem, vou mostrar no celular, eu vou mostrar no computador, eu vou mostrar na TV da escola. De alguma forma, eu preciso fazer com que ele visualize. Eu preciso tirar o aluno da cadeira, do livro didático. O livro didático, ele é um apoio, ele não é o todo, né? A Penteado, ela fala que para ter um bom ensino, aprendizado em geografia, é preciso ampliar os conhecimentos científicos, partindo do que ele sabe, para assuntos mais que ele não conhece, ou seja, eu preciso aproveitar o senso comum, que é o que muitos outros autores dizem em outras disciplinas também, né? Eu preciso usar a localidade do entorno do aluno, então eu vou começar por ele, por onde ele mora, pela casa dele, ou eu posso começar pela escola, vamos fazer um mapinha da sala de aula, vamos localizar ele, o coleguinha dele, e aí eu vou trabalhando já a localização, direita, esquerda, frente, atrás. Eu falei com vocês isso na sala de aula. E eu preciso aguçar a curiosidade do meu aluno, fazer ele pensar. Eu preciso alimentar, claro, tudo com controle. O professor ele tem que o tempo todo estimular, mas também puxar a corda, porque senão solta, fica solto e o professor não consegue ter uma sequência. Mas o aluno precisa falar, ele precisa expor a dúvida, ele precisa levantar o dedinho e cada um ao seu tempo precisa dizer o que pensa, interagir. A aula ela precisa ser dialogada, porque senão o aluno ele só ouvindo, eu tô aqui às vezes engasturada, porque só eu tô falando e vocês estão aí me vendo, né? Vamos fazer algumas agora na revisão, é só rever mesmo, tá bom? Trabalhar a geografia a partir do senso comum, orientar o aluno a observar o seu redor, praticar a observação, né? Levar eles para o pátio, manda observar tudo, vamos sentar, vamos fazer um desenho. E pedir depois para eles socializarem um desenho. Eles vão perceber que um fez um desenho de uma coisa, o outro fez de outra, porque os olhares são diferentes. Um observou uma coisa, o outro observou outra, do mesmo ambiente. Porque eu observo aquilo que chama a minha atenção, que é significativo para mim. E isso é interessante para eles perceberem isso, a percepção do ambiente, né? Vamos verificar a perspectiva de ensino de vocês, a gente estudou aqui com o livro didático, foi uma atividade que vocês fizeram em sala de aula. No entanto, na hora de entregar, eu pedi que vocês tirassem uma xerox do livro didático para me entregar, e aí veio a pandemia. O que vocês vão fazer? Vocês vão escanear a atividade e vão postar na nossa plataforma lá no Google Sala de Aula, né? Numa data estabelecida, e vão só me entregar, porque vocês fizeram isso, eu dei tempo para vocês fazerem, eu me recordo bem que vocês fizeram, tá? E ela fala sobre o método de avaliação, que ela tem que ser uma avaliação contínua, ela não pode ser só no final
do bimestre, do trimestre. Ela não pode ser feita por um só instrumento, que ela tem que ser diária. E aí ela sugere uma planilha, ela ainda dá ideias de fazer uma legenda C para atividades que foram feitas com uma nota de 10 a 8, uma média de 10 a 8. C com um tracinho de 8 a 5 são aquelas atividades que o aluno fez, mas ficou incompleto, ou poderia ter feito melhor, e ele talvez não quis fazer por preguiça. E N, né, de 0 a 4, é aquela atividade que ele fez pouquinho ou não fez nada. E o professor ter ali um registro, um instrumento que ele vai registrar isso com o aluno, a data, a atividade que foi proposta, e isso daí. Eu mesmo, particularmente, eu, Joana, nas minhas aulas eu uso o mais ou menos e o menos. E depois eu distribuo de uma forma igual. Eu acho mais fácil assim. Ela traz esses signos. Você, professor, vai fazer aquilo que você acha mais fácil. Mas o interessante é você fazer um registro diário das atividades. Por quê? É errado eu avaliar só no final do trimestre. E se o meu aluno teve dor de barriga naquele dia, uma consulta e não foi? E se ele fez todas as atividades e eu considero apenas uma? É injusto com aquele que fez tudo. E aquele que não fez nada e só fez aquela, uma, deu sorte e fica com notão. Então, a gente precisa avaliar diariamente. A avaliação é um processo longo, contínuo, que eu vou somar participação em sala de aula, a resolução de atividades, pesquisa, interesse em aprender, o comportamento no sentido de, ei, professora, o que é isso, o que é aquilo? Não só de comportamento de quem é quietinho, quem é bagunceiro. Não é isso. O comportamento, a participação ali em sala de aula. Daquele aluno que às vezes ele não te pergunta porque ele é tímido, mas ele te acompanha, você olha nos olhos dele que ele está entendendo, que ele está ali ouvindo tudo, anotando tudo, né? Então, avaliar é dar valor é avaliar a participação do aluno, as suas atividades feitas. E a nota, por exemplo, o bimestre vale 20, eu vou ter que distribuir 20 em vários instrumentos avaliativos. A prova, ela tem o maior peso, mas ela não é o único instrumento avaliativo. Existem outras formas de verificar a aprendizagem. Então, avaliar é o que eu vou ponderar no final de um processo. As atividades cumpridas, não cumpridas, né? E a avaliação é eu verificar as atividades feitas, o modo como foi feito e se houve aprendizagem. Isso é avaliação. Verificação de aprendizagem é eu dar uma atividade hoje, desse conteúdo que eu estou explicando para vocês, e verificar se vocês responderam ou não. Isso é uma parte de um todo chamado avaliação, certo? Então, a prova é uma verificação de aprendizagem, o trabalho, o seminário, tudo isso são instrumentos que eu somando, eu vou ter o final, o resultado final, a somativa, a somatória, a avaliação somativa do meu processo de ensino, e eu vou verificar se o aluno conseguiu obter uma média ou, principalmente, se ele conseguiu aprender. Se ele conseguiu aprender, automaticamente ele tem nota. Se ele não conseguiu aprender ou se ele pode melhorar, eu vou dar mais oportunidades dele fazer, dele aprender, que seria a recuperação daquilo que ele não conseguiu, recuperação paralela, que não é necessariamente feito por uma prova. Eu posso fazer isso oral, por trabalho,